Olha que tema interessante da nossa palestra, hein? Para falar sobre as vantagens e desvantagens de se tornar um autor autopublicado, com vocês, Caminhos da Autopublicação, com Ronaldo Santana e convidados. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ronaldo Santana, animador e diretor de desenhos animados. Já no mercado editorial, atuo como ilustrador de livros infantis e juvenis. Como escritor, estreei com uma série de livros de fantasia urbana chamada Luana, a Filha da Lua, em 2016. Mas antes disso, eu já tinha aderido à autopublicação e conheci muitos autores que fizeram o mesmo. Então, reuni depoimentos de alguns deles e trouxe aqui para Flir a fim de compartilhar com você, aspirante a escritor, que está na dúvida de que caminho seguir. Se publica seu livro por uma editora ou se arrisca uma publicação independente. Creio que o documentário a seguir deve clarear suas ideias, pois reúne várias experiências bem distintas, mas com algo em comum: o sonho de ser lido por muitas pessoas. Bom, a minha origem em relação à literatura, ela é um pouco atrasada, vamos botar assim. Eu sou um leitor tardio. Porque eu venho do interior, no interior eu não tinha muito acesso à literatura. Eu venho de uma família muito pobre, o livro antigamente eram muito mais caros do que hoje, a condição era muito difícil. Então eu lia muito pouco. Eu lia o que mandava na escola, eu lia alguns livros que eu conseguia de alguns amigos que tinham mais condições, então a gente pegava emprestado, trocava, lia, devolvia para eles. Mas isso era uma coisa demorada, não tinha esse hábito de leitura. Eu era mais um moleque que ficava subindo em goiabeira, nadando no rio, entrando sabe, fazendo coisa de interior mesmo, andando a cavalo, correndo de bicicleta, brincando de pique. Leitura era muito pouco. Eu vim passar a ser um leitor mais ativo já praticamente na minha fase adulta. Mas quando eu li O Senhor dos Anéis, aí a casa caiu. Então eu sou fanático com Tolkien, sou mesmo. E eu li na sequência, eu li O Hobbit, e depois do Hobbit eu li O Senhor dos Anéis. E depois disso eu fui ler Silmarillion, fui ler isso, fui lendo, né? E aí eu me viciei na leitura fantástica. Para quem lia um livro a cada, sei lá, 2 anos, 3 anos, até mais, eu passei a ler 15, 20 livros no ano. E eu falava antes que eu não gostava de ler, mas, na verdade, eu não tinha achado a literatura que me agradava. Entendeu? Eu não tinha achado o veio que eu queria ler. E quando eu achei, eu delirei. E aí, quando foi em 2009, eu tive 3 sonhos. Esses 3 sonhos se repetiram durante a semana, mais de 2 semanas. E eram sempre os mesmos 3 sonhos na mesma sequência. E um dia, eu conversando com a minha filha mais velha, a gente estava conversando na minha família reunida, minha filha mais nova tem uns sonhos muito milaborantes, muito cheio de detalhe. Aí a minha filha mais velha virou e falou assim, a Larissa virou e falou assim, não, eu vou escrever um livro com os sonhos da Cecília, porque vai dar um livro. Aí eu virei para ela e falei assim, então faz favor, pega esse meu sonho também, põe no livro, porque já está me perturbando há mais de 2 semanas. Aí ela, não, sem mais nem menos, virou para mim e falou assim, pai, escreve você um livro. Eu falei, não escrever nada não sei escrever, não sabia escrever nem redação, vou escrever isso não, deixa quieto. Só que eu trabalhava num local que não tem nada, nem restaurante perto. E o que tinha era uma baba, então era bem carinho, então a gente evitava. E como eu tinha 2 horas de almoço, você sair do lugar longe para ir para casa, para almoçar e voltar, você ia ficar mais preso dentro do trânsito do que... Então, o que a gente fazia? Comia de marmita. Chamava uma quentinha. E marmita, você sabe, chega no horário certo, sem 15, 20 minutos. Já terminou de almoçar. E aí eu olhava para um lado, não podia sair, não tinha acesso à internet, que era proibido na empresa que eu trabalhava. Tinha um cochilando, tinha outro lendo jornal, outro lendo revista. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que é esse negócio? Aí o sonho me veio à cabeça. Eu falei, não estou fazendo nada mesmo. Vamos ver que bicho que vai dar. E aí comecei a visualizar aquele mundo que eu tinha visto nos sonhos, tentando imaginar como é que seria. E aí eu criei uma estrutura mental daquilo ali e comecei a descrever. Peguei uns 2, 3 parágrafos e enviei para minha filha.
Ela falou, poxa, pai, ficou muito legal, continua. Eu falei, vamos seguir. E aí eu continuei, dei sequência, aquilo foi crescendo. De repente, sumiu tudo à minha volta. Eu estava dentro daquele mundo. Eu estava imerso ali dentro, vendo tudo acontecer, sentindo cheiro, sentindo frio, sentindo tudo que estava acontecendo ali dentro. Eu realmente emergi naquele mundo. E durante essa hora e 40 minutos do meu almoço que eu ficava à toa, eu passei a escrever como um maluco. Escrevi, mas escrevi muito. Eu escrevia no mínimo um capítulo em 1 hora e 40 minutos. A história, eu não tinha um roteiro. Eu visualizava uma imagem, uma cena, e eu falei assim, onde vai dar? E continuava escrevendo, o caminho ia se contornando e, caía na cena. E aquele livro foi crescendo, foi criando corpo, foi criando perna, foi criando cabeça, foi andando sozinho, essa história, e se tornou, no primeiro livro, depois de 35 capítulos, tornou-se A Torre de Parte-Halo, que é o primeiro livro da série A Chave dos Mundos. E, depois disso, eu não parei mais. No total de 1 ano e 11 meses, eu escrevi todos os 6 livros da série, a Hexalogia. Mandei e-mail para todas as gráficas possíveis, procurando o melhor custo-benefício e tal. Encontrei uma gráfica, imprimi o meu livro, fiz uma tiragem de 100 livros, que para mim era uma tiragem completamente... Nossa, 100 livros é muito livro. Que hoje em dia eu sei que não é tão assim. Mas para mim, claro, adolescente, 100 livros, nossa, muita coisa. Beleza. Nessa época, então, você estava entendendo que você ia vender os livros basicamente para as pessoas que você conhece, né? Sim, exatamente. Era, tipo, exatamente isso. E eu fiz alguns lançamentos lá no IF, que era onde eu estudava, vendi para algumas pessoas e tal, fiz uns pequenos lançamentos assim. Consegui vender mais ou menos 50 livros, metade da tiragem. 50 livros ficaram encalhados lá na minha casa. Até que um belo dia eu estava andando no melhor evento literário que eu conhecia, também era o único evento literário, mas era muito bom, era tipo, a melhor parte a cada 2 anos, era a Bienal de Campos, que a gente ia lá e sempre tinha uma coisa diferente e tal. Na verdade, não era eu que estava andando, foi meu pai que estava andando lá e ele encontrou um stand assim, de escritores independentes e ele começou a conversar com o cara lá e tal. E a partir daquele momento, a gente conheceu o mundo realmente das feiras literárias. A gente entrou meio que de última hora ali, naquela feira, o Ronaldo também estava lá, foi assim que eu conheci o Ronaldo, e a gente começou a vender os livros, que acabaram muito rápido, né? Eu fiquei lá pouco tempo, então no sábado já tinha acabado, acho que eu fiquei uns 5 dias vendendo livro, aí no sábado ele já esgotou e eu continuei lá. Ou seja, a feira é o melhor lugar para você vender livro, porque é literalmente um lugar onde você está expondo, né, uma exposição, as pessoas vão para lá muito para passear, mas também com o intuito de ver livros, de comprar livros, de conhecer autores. Como quando você é um autor apresentando sua obra, tem uma chance bem maior de você vender, né, do que se você simplesmente deixar ali. Então, apresentar o seu livro é essencial. E ali a gente começou a aprender muito sobre o mercado literário, entendeu que as feiras são a melhor forma e tal. Uma fantasia clássica, ela não é uma fantasia no estilo tradicional, porque ela conta a história onde as protagonistas são mulheres. E normalmente são do gênero masculino, que são protagonistas. 90 e burdoada são homens. Aqui não, são 2 mulheres, são humanas, elas não são elfas, não são, apesar de ter o mundo elfo misturado, elfo, anão, ter outros seres envolvidos ali, ninfas, né, em outros segmentos, dragões e tudo mais, mas elas são humanas, frágeis, né, como qualquer pessoa é. Então essa história, ela traz muito sentimento, ela traz muito marcante isso, o sentimento de amizade, de lealdade, de justiça, está muito marcante nesse processo. E o companheirismo, a união, porque elas são frágeis, então elas podem morrer. Só que elas foram treinadas por povos que são exímios lutadores, né, que são os elfos.
um lado, outra do outro, mas foram treinadas por eles. Então, elas têm embora não tenha a condição física de um elfo, ela tem a técnica do elfo e a criatividade do homem. E aí ela se sobressai, apesar de ser mais frágil do que o normal. Então, isso tudo é uma história muito envolvente, muito marcante. E aí a história foi fluindo até terminar. Bom, terminei a série, vamos publicar. E procura daqui, procura dali, tenta editora, tenta lá, beleza, manda um pedacinho, manda isso, e nunca dava resposta. Ou então, quando chegava a pedir o livro inteiro, você mandava o livro, e eles estavam em análise, e aquilo não saía da análise. Até que eu achei na internet um site onde você podia usar para publicação. Só que eu nunca trabalhei nessa área, não sabia nada de livro. Para mim, eu escrevi, tá bom, tá colocado ali dentro, tá certinho. Não, você tem que passar por revisor, você tem que passar por um monte de diagramador, por um monte de coisa que eu não sabia. Então, essa primeira vez que eu entrei nas cegas. Tá? E aí eu coloquei o livro lá dentro, um livro bem cru, bem cheio de erro, bem decepcionante em relação a isso. Mas foi uma tentativa. Passou-se um tempo, eu consegui ser visto por uma editora. E aí eu falei assim, bom, bacana, a editora vai me dar visibilidade, eu vou poder colocar o livro, vou poder fazer as coisas. Papo furado. Eu investi, eu coloquei o livro, não tive retorno, e outros problemas aconteceram relacionados a essa editora, e eu acabei conseguindo rescindir o contrato com essa editora. Graças a Deus eu rescindi o contrato. Mas essa editora, o seu contrato, ele contemplava o quê? Qual é o tamanho da tiragem? Quais os seus direitos? Como é que era isso? Pois ela falou que no contrato ela falava que a divulgação seria por ela. Eu teria que ter um investimento de um valor X para o livro poder ser publicado, porque teria que passar por profissionais de revisão, disso, daquilo, para lá, e depois seria divulgado e para lá. Beleza. E que, à medida que o livro fosse vendido, eu receberia a minha parcela. Não estipulou um prazo. Não, você vai vender X quantidade e depois dessa X quantidade você vai conseguir começar a receber. Não, porque como eu investi financeiramente, entrei com grana ali em cima, o meu retorno seria imediato. E aí, quando eu recebi a cópia do livro, que eles me prometeram 50 livros para eu poder começar esse coisa, que foi somente o livro 1 que eu coloquei. O livro chegou com a qualidade de impressão da capa toda pixelada, muito mal feita, baixa qualidade. Eu reclamei. E outra, chegaram apenas 10 livros, 10 exemplares, dos 50 que estava prometido. Aí eu falei, não, é uma coisa errada. Aí eu entrei em contato com eles, eles melhoraram a qualidade da imagem e me mandaram mais, não lembro se foi 30 ou 40, ou se for o restante. Eu sei que eu recebi os 50 livros. Só que aí não teve divulgação. A divulgação ficava no site dele, não tinha uma propaganda em lugar nenhum. Nem no site deles teve destaque. E eu já comecei a ficar frustrado com isso aí. Só que eu cheguei a compartilhar esse link desse tema com colegas de faculdade, da faculdade que eu tinha terminado em 2007. E aí, alguns deles, isso foi em março que eu entrei em contato. Em final de março, o livro foi lançado. Final de março, alguns compraram. Em abril, em julho, em agosto, em outubro, algumas pessoas compraram. Poucas, mas compraram. E eu não vi nem cheiro. A cláusula do pagamento, toda vez chegava uma planilha para mim, Excel, preenchida à mão, indicando que eu tive 0 vendas. Aquilo me deixou, assim, não, estão me passando a perna. E aí eu peguei, através da cláusula de qualquer um dos dois, se quebrassem qualquer uma das cláusulas, conseguiria rescindir o contrato. E através da cláusula do pagamento, eu consegui rescindir o contrato porque eu tinha as provas necessárias. Eu acho que hoje mudou muito as alternativas de você publicar um livro. Há 10 anos atrás, você tinha um caminho que era um caminho muito difícil, porque
ou você conseguia uma editora para te lançar, e essa editora ia fazer o seu livro chegar numa livraria, ou você ficava pelo caminho. Você ficava com um livro sem aquele código de barra, sem uma editora, e que, de certa forma, hoje a gente sabe que assim, não é que ele não tem valor, mas você ficava assim, meio frustrado, porque você, no fundo, quando você cria uma obra, você escreve, você quer que ela chegue lá não é nem a questão de vender, você quer que o produto esteja na prateleira, que você possa ver o teu livro na loja. Então, era muito difícil. E aí tinha, como tem hoje, né, milhares de pessoas procurando as editoras e só alguns conseguindo ter livros editados. Quer dizer, é um funil realmente difícil. Então, e quando você não é um escritor famoso, então é muito mais difícil. Então, acho que a gente teve, de certa forma, sorte, porque a gente conseguiu uma editora, a Literis, né, com os amigos hoje, Arthur e Delcimar. Quer dizer, o Arthur já era, inclusive, na verdade, assim, até confessando um pouco, né, o Arthur já era um conhecido meu, nós fizemos faculdade juntos, então é engraçado que ele já, enfim, ele conhecia o projeto, então, assim, ele olhou com um olhar profissional de editor, mas talvez se eu não o conhecesse, eu talvez não tivesse acesso, porque realmente a Literis, que não é uma editora grande, ela recebe milhares de ofertas de escritores. Então, mas assim, a gente teve sorte de conseguir e ter esse primeiro livro editado e comercializado, de forma que a gente pudesse chegar numa rede de livrarias e ter o nosso livro lá na prateleira, que eu acho que essa é a maior satisfação de quem escreve um livro, ter ele para o público, né? Eu sei que é difícil, que eles vão analisar, eu sei que eles recebem, toda editora recebe muito material e eles têm que analisar um por um para ver qual que é o mais interessante para eles seguirem e para eles botarem no mercado. Conheço a história. Só que foi muito estranho, porque a resposta era praticamente a mesma, padrão. Seu livro tem uma qualidade, é muito interessante, tem uns pontos bem interessantes, mas nós não vamos fazer. Aí eu fiquei naquele jeito, nossa, poxa, foi me frustrando. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou publicar. Eu não tive uma experiência muito boa com a editora, não, né? O que eu vejo por aí é o seguinte, né? As editoras de hoje, a maioria delas, tá? Não vou generalizar, não estou dizendo que são todas, mas a maioria das editoras que a gente vê por aí são de médios e pequeno porte, né? Elas são basicamente como nós, autores, né? Só que elas terceirizam a publicação. Como assim, né? Ela paga uma gráfica, ela terceiriza a mão de obra de impressão, igual o autor pode fazer, no trabalho dele, né? Só que, ao invés desse representante fazer materiais dele, ele faz de outras pessoas, né? Ele faz de autores, né? De outros autores. Então, assim, e às vezes, inclusive, ele também, esse próprio representante dessa editora, ele também é autor. Então, também tem o material dele lá no bolo, lá também, né? Nas feiras que ele vai e tal. Então, eu já vi acontecer diversas coisas, né? Por exemplo, uma editora está... Não vou citar nomes de ninguém, mas uma editora está numa feira, por exemplo, está vendendo livros, né, de vários autores, né, que é isso que uma editora tem que fazer nos eventos, mas como ele também era autor, ele estava vendendo mais os dele, né? A ênfase era vender o dele. E assim, o que acontece com isso, né? Você está pagando pela publicação, né? A editora, geralmente, ela não tá te bancando. Você banca a impressão, só que a editora ela te promete imprimir e distribuir, né? E você ganha uma porcentagem em cima disso. Só que nessa de distribuir, você acaba bancando a esse autor editora, né? Para ele ir aos eventos, vender os dele, os seus materiais vão sendo pingadinho bem devagarzinho. Não vejo vantagem, né? Eu prefiro, se for dessa forma, né, com editoras pequenas e tal, essa é a minha visão. Eu prefiro eu mesmo bancar a impressão, eu mesmo que eu pagaria para uma suposta editora, né,
que diz que vai distribuir pelo Brasil todo. E isso não é verdade, tá? Não é verdade. A gente não tem um sistema de distribuição forte aqui no Brasil, a gente não tem. E aí eu mesmo vou pegar os meus livros, ou meus quadrinhos, e vou vender, cara. Eu vou nas feiras, eu vou criar uma estrutura pela internet, um site, né? Enfim, para que eu possa chegar direto ao público, vender ou entregar pelo correio, ou eu estar lá nos eventos vendendo. Olha, eu não tenho, nós somos uma editora pequenininha, nós estamos começando, nós lançamos agora 8 livros, nosso mesmo, tanto meu, eram dois sócios donos, tanto meu quanto do meu sócio, nós estamos lançando, então nós estamos sem fundo de caixa. Se você quiser lançar o seu livro por conta própria, eu vou te dar total apoio em achar um capista, em fazer um revisor e tudo mais. Eu falei, olha, eu topo. E aí nós começamos a trabalhar. E olha, eu elogio demais até. Hoje ela não tem mais editora, já fechou, por causa de outros problemas que aconteceram, principalmente problemas de saúde, mas tanto com ela quanto com o sócio, mas ela me deu um apoio assim imensurável em relação a isso, de me ajudar a procurar até transportadora, porque eu não tinha contato com nada disso, eu não sabia nem o que fazer. Então até transportadora ela viu para mim. Ela armazenou o livro no escritório dela durante quase um ano, sem me cobrar nada. Entendeu? Então foi uma coisa bem legal. E assim, eu comecei a ir a eventos, eu não ia assim de chapéu, né? Eu ia com a minha cara mesmo feia, né? O testão que eu tenho, ó, vou mostrar para vocês, ó. Testão, o óculos, né? Aí eu ia assim nos eventos, aí eu era mais um lá, né? Estava lá atrás de uma mesa, com cara de pastel assim, olhando para o nada, né? Esperando o público querer chegar para conhecer, mas ficava aquela coisa meio assim, né? O público sempre tem um pouquinho de vergonha de se chegar e tal. E aí eu ia muito em eventos de animes, né? Onde tem cosplayers, né? Um monte de gente, né? Fantasiada não é a palavra, é caracterizada, né? Dos personagens, né? E tal. E aí eu vi aquilo tudo muito jovens, né? E eu ali com aquela minha testona, né? Já de um senhor, né? Maduro, ali. Assim, eu falei, cara, eu tenho que chegar até eles. Como que eu chego até eles? Como que eu me comunico com eles? Mas aí veio um cara com um traje enorme, assim, pesado, um calor, rapaz, de eu suar lá, e o cara com um traje de mago. Um mago, assim, com chapelão, sabe? Um mago branco, né? Era tudo branco a roupa dele. Aí eu falei, tá daquele mago do Senhor dos Anéis e tal? Ele, não, cara, eu sou autor, eu escrevo livros, tá? Eu tô aqui na mesa do lado ali, ó. Eu falei, esse aqui é um personagem meu. Aí eu, plim! Aí que veio a ideia, né, de eu me personificar do Gonçalo, que é o meu protagonista, né, da série Caos, né, que é a série que eu mais vendo. Tal. E aí eu comecei a usar o chapéu e o colete, né, a calça. Aí eu ia de cospobre desse meu personagem. E esse lance né, de me caracterizar me ajudou muito, né, porque o pessoal passava lá, Indiana Jones, olha lá, é o Crocodilo Dundee. Eu falava, não, vem aqui, eu vou te mostrar aqui meu quadrinho, ó, né, esse personagem aqui, você que faz, então você é um autor, sim, aqui, aí eu estou fantasiado dele, tá? Então, assim, fantasiado não, né, caracterizado, e isso ajudou muito, e ajuda, né, passou a me ajudar bastante, assim, a me aproximar do público, sabe? E aí, marcamos um dia de conversar. Quando eu cheguei lá, que ela me viu, eu estiquei a mão para ela e falei assim, prazer, Zeca Machado. Completamente diferente. Ela falou assim, ela respirou. E aí foi um papo bem diferente. Inclusive, o nome Zeca Machado no livro foi uma ideia dela, porque, olha, você é uma pessoa muito simples, ela falou comigo, você é uma pessoa muito simples, muito direta. Esse nome Zeca, ele te traz proximidade com o seu autor, ele te dá intimidade com ele. Você não é estrangeiro, você não tem, você é daqui. Então, mostra você. Eu falei, olha, eu já estava pensando nisso agora, mais uma vez, agora o meu nome é Zeca Machado. Tanto que meus livros agora são todos Zeca Machado. Eu coloquei o nome Alteia porque eles me deram muita força. Inclusive, tem Alteia, parece até o 4º volume, que eu faço questão de colocar o nome dele por causa da força que eles me deram. Tá? Bom, aí eu fiquei lutando
eu saí do emprego e comecei a trabalhar em consultorias sempre relacionadas à área de informática. Porque não dava, não tinha visibilidade, não tinha como chegar no público, eu dependia de alguém, então estava no site dela, ela promovia e tal, mas eu não conseguia abranger. Aí, quando foi nesse de 2014 até 2015, eu falei assim, eu tenho que dar um jeito. Aí me falaram da Bienal do Rio de Janeiro, que foi em setembro de 2015. Aí eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de lá. Aí aqui já uma outra... Eu acho que essa versão é anterior a essa aqui. Eu acho que essa aqui é a segunda. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. Essa é a terceira. Aí já começou a ficar com uma carinha mais de que foi editado na Literis. Esse aqui é o último exemplar que a gente fez antes de receber o selinho da editora. Aqui nós éramos escritores sem casa, né? Sem uma editora, sem um selo. Então, aqui mas esse aí já é com um visual realmente definido. O mais próximo da edição da Literis era esse aí mesmo. Mas o que aconteceu, Xará, e o que acabou fazendo a gente virar editor mais no futuro é que todo o livro foi nós que fizemos a concepção toda do livro. Quando a gente chegou na Literis, a Literis praticamente publicou um livro como nós entregamos. Ela só fez o ajuste de papel e de formato, mas todo o design, todo o trabalho nesse sentido foi nosso. Antes de ir na Bienal do Rio, eu fui em Joinville. Em Joinville, eu fui convidado pela Sueli Brandão, que era tia de uma menina que trabalhava comigo. Então, ela entrou em contato, olha, tem um amigo meu que é escritor, fantasia, parará, não dá para você dar uma força para ele? Eu falei, dá. Só que ele vai ter que vir, que a feira está começando, eu vou arrumar um espacinho para ele aqui junto com o pessoal. Eu falei, tá, quanto que dá para colocar dentro de uma mala? Botei 100 livros dentro de uma mala. 50 de um, 50 do outro. E vamos embora. A Bienal começou no sábado, eu cheguei na terça-feira. Ainda tinha quarta, quinta e sexta. E sábado, domingo, eu voltaria. Peguei uma semana de folga, que nessa época eu trabalhava ainda. E aí fui. Aí fui para lá e tal. E para começar a atender, eu era analista de sistema. Ficava em frente ao computadorzinho ali, digitando, trabalhando, fazendo aquilo ali, sem contato nenhum com o público. E ali eu estava agora de frente ao leitor. E agora? Como fazer isso? E eu tentava aproximar, e olha, eu fui para um lugarzinho que é complicado. O sul do país é um lugar, são pessoas muito, muito bacanas, mas são difíceis de você chegar até elas. Elas não te dão muita receptividade. Lógico que tem exceções, né? Existem exceções. Mas, para você que está numa feira procurando alguma coisa que você não sabe o que é, e chega alguém, opa, eu quero te apresentar. Opa, peraí, esse aqui é o meu espaço, esse aí é o seu, e sai fora. Aí eu tive que usar a minha profissão de análise de sistemas para analisar as pessoas. E eu fui para trás um pouquinho, meu livro estava na frente numa gôndolazinha, uma gôndola, eu dei uns passos para trás, cruzei os braços e fiquei olhando. Analisando cada um que chegava, quais tipos de livro, o perfil daquela pessoa que pegou, que tipo de livro, que é isso e aquilo, e eu comecei a perceber nuances ali dos meus possíveis leitores. E aí eu comecei a perceber que aquela pessoa que agia de uma forma e eu chegava, ela ia embora. Se ela agisse de uma outra forma, eu tinha uma chance um pouquinho melhor de apresentar o meu livro para ele. Porque meu intuito era vender? Era, mas o maior intuito era eu apresentar a minha obra e eu como autor, como escritor. E ali, como escritor. E aí eu não estava tendo essa possibilidade. E aí, com essa análise, eu comecei a chegar. E eu percebi que aquela pessoa que pegava o livro, que folheava, alguma coisa, eu conseguia chegar. E essa que eu chegava, eu tinha 50% de venda do livro. E eu vendi nesse pequeno espaço, lógico que eu levei pouquíssimo livro, mas eu vendi todos os livros 1, metade do livro 2. Dos 100 livros, voltei com 25 para casa. Para quem nunca teve experiência nenhuma,
De abril até setembro, eu fiquei trabalhando, tentando promover o livro, não conseguia nada. Quando foi setembro, teve a Bienal, eu falei, eu vou fazer isso. Conversei com a minha esposa, eu vou tentar. E aí, vamos tentar, vamos. Aí eu consegui o telefone do Ronaldo, lá do Rio, consegui o telefone dele, olha, eu tenho uma desistência, é minha. Falei com ele desse jeito, é minha. Nem perguntei o preço. Falei, é minha. E eu consegui, assim, tudo de última hora, em menos de um espaço de um mês, mais ou menos, eu consegui fazer meus banners de apresentação, eu consegui tudo o que eu precisava para colocar num stand de autor independente. E aí, eu falei, vamos embora. Consegui um local para ficar colado, sabe, assim, junto com o Lúcio, nós dividimos um apartamento, ele entrou em contato, estou indo para lá também, vamos fazer isso, vamos ficar juntos? Falei, vamos. Aí a gente passou a fazer isso. E virou uma parceria durante um tempo, a gente começou a viajar muito junto, inclusive. E aí, cheguei no Rio de Janeiro. Bom, Bienal, gigante. Joinville de tamanhozinho. Bienal do Rio de Janeiro, 3 pavilhões. Falei, nossa, e agora? Vamos nessa. Arrumei meu cantinho. Quando eu estou arrumando meu cantinho dos autores independentes, que eu olho para um lado assim, todo mundo com o olho desse tamanho em cima de mim. Esse cara é novo. Esse cara nunca veio. E aí, você está lançando o quê? Estou lançando meu livro. Fantasia. Ih, cara, Bienal, você trouxe um monte de livro. Eu levei 1000 livros. Você tem ideia? Eu deitei o banco do meu carro, tirei os livros da caixa, coloquei os livros soltos entre porta-mala e banco da frente. Minha mala entrou pela janela, que eu tenho um Siena. Então o negócio foi assim, não tinha espaço nem para gente direito. Mas nós levamos tudo que precisava. E aí chegamos lá, eu comecei a montar, fiz duas, 3 pilhas de livros, assim, 2 torres de livros, assim, para poder enfeitar, e botei os banners e tal. E aí o pessoal, você trouxe tudo de livro? Não. Bienal não vende livro, não. Você faz só propaganda. Você vai ter que voltar com esse livro tudo para casa. Não, isso aqui não funciona isso, não. Eu falei, olha, se vocês não vieram vender, sinto muito. Eu vim. Só falei isso. E aí, eu fui para trás. E eu comecei a usar o que eu aprendi. O que eu aprendi no outro negócio, eu tive que aprimorar. E aí eu comecei com eles, eu fiz milhares, uns 4.000 marcadores do meu livro. E eu comecei a entregar o marcador para a pessoa que passava e falava, você conhece, vem conhecer a obra e tal, e fui apresentando. Foi bem agressivo a forma que eu trabalhei, mas deu muito resultado. Tanto deu resultado que eu teve uma menina, uma estudante, que ela encontrou no chão um marcador do meu livro, no 3º pavilhão. Eu estava no primeiro. Ela encontrou no 3º. Ela deixou a colega dela zureta, porque ela queria ver aquele livro. E ela começou a procurar, rodou todos os pavilhões, todos os estantes procurando aquele livro. Quando ela chegou em frente ao meu, ela deu um grito, achei! E aí foi muito, eu falei assim, achou, tô aqui, vem cá, vamos conhecer. E fui apresentar para ela. Aí a colega dela falou, gente, eu não aguentava mais andar. Então eu fiz isso. E aí o pessoal que estava do lado falou que não ia vender, só via minha pilha abaixando. Eu vendi Nessa uma época, quantidade... Só livro 1 e livro 2. Só livro 1 e livro 2. Eu vendi, nessa época, 648 livros de 1000 cruzeiros. Só apresentando. Então, igual máquina de escrever antiga, você... Pim, ping, voltou, a mesma coisa. Eu falava para um, falava para outro, falava para um, para outro, e voltava um de cá, e falava, e voltava, e falava. Eu saí da Bienal nos últimos, são 10 dias. No último dia, eu estava completamente afônico. Mas eu fui até o final. E aí, cara, eu virei para mim e falei assim, é isso que eu quero. Não é simplesmente vender. Não é simplesmente vender. É ter esse contato com o leitor. Isso é que faz falta. Eu já vi muita gente achar que autor tem que ficar num pedestal, sabe? E ainda é usado porque ele é um escritor, ele é tal. Nada. Autor tem que estar no pé no chão junto com o leitor, porque é o leitor que põe ele lá em cima. É o leitor que vai dar condições para ele crescer. É o leitor que vai adquirir a obra dele. Então eu escrevo para mim, sim, em primeiro lugar eu escrevo para mim, para eu me sentir bem. Mas eu escrevo em segundo lugar para o leitor se sentir bem.
Então, porque tinha um desejo de trabalhar numa velocidade maior, com mais intensidade, porque nesse momento do Projeto dos Guerreiros, a gente já estava com o projeto social muito avançado. Então, eu precisava de livros para fazer as doações para as escolas. Eu, como autor, na teoria, eu tenho 10% do resultado de capa. Então, ficava caro para mim, se eu quero fazer um projeto social próprio da nossa editora, se eu tenho a liberdade de mandar produzir livro na gráfica e doar para a escola, é muito mais fácil o trâmite, é muito mais barato do que eu ter que pedir autorização para a editora me ceder livros, porque ela fala, não, mas você só tem 10% do resultado. Então, esse foi uma motivação, foi a gente ter independência para a gente poder fazer o que a gente quisesse. Porque no business de uma editora, ela quer vender livro, ela não quer doar livro. E a gente resolveu doar livro. Então, a gente fez um negócio meio na contramão. E para ter essa liberdade de doação, foi uma das decisões para a gente montar, então, a nossa editora, para ter essa possibilidade e também para ter liberdade para trabalhar mais o marketing, para ter porque, na realidade, o nosso produto literário, ele, apesar de a gente ter conseguido vender aí quase umas 10 mil cópias, 10 mil livros, a gente não tem um retorno financeiro com ele, a gente não teve ainda. Então, a gente teve que investir para que ele pudesse ganhar a visibilidade, porque o nosso desejo não era parar só nos livros, nosso desejo era seguir com animação, seguir com teatro, seguir com outros produtos. O livro ele sempre foi a base do argumento para a gente, né? Ou seja, na verdade, você pesou, você fez suas contas e viu que assim, o que você iria gastar com ferramentas de marketing, né, você preferiu utilizar em produzir e doar os livros, né? Porque o melhor marketing do livro é o próprio livro, né? Ou seja, quanto mais gente estiver lendo e comentando sobre ele, é melhor do que um comercial na televisão ou um anúncio numa revista, né? Que são mídias muito caras, no fim das contas. Com certeza. Uma das partes mais caras de um negócio é a publicidade. Tanto é que a gente escuta falar dos filmes de Hollywood, com orçamento de 300 milhões de dólares, tal. Boa parte desse dinheiro é para a publicidade, não é nem para a produção. E a partir daí, eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Eu voltei em Joinville, eu fui para Belém, eu fui em Imperatriz Maranhão, eu fui em Maringá, eu fui em Balneário Camboriú, eu fui em Recife, fui em Maceió, fui em Fortaleza. Eu rodei de carro, transportando os meus livros no Brasil inteiro. É fácil? Não é. É cansativo, né? É dispendioso, mas o retorno é bom também. Porque enquanto você tem uma editora que você vai receber no máximo, no geral, no máximo 10% do valor do seu livro de capa, lógico, existem os seus custos para poder fazer isso, para poder promover o livro. Mas um autor que um livro custa R$30, né? Vamos supor, R$30, ele vai receber R$3 por livro no máximo. No máximo. Isso é muito complicado. Você tem que vender milhares de livros para você se sustentar. E aí eu fiquei muito tempo meio que sem divulgar. Então eu comecei a focar no marketing digital para criar conteúdo e chamar público. Então é um público que eu estou chamando, ei, vem conhecer o meu livro. É um público que eu estou chamando para me conhecer. Então essa é a vantagem do marketing digital pessoal. Você está divulgando a sua imagem, quem você é, e as pessoas vão gostar de você, conhecer você, se apegar a você, e como consequência, ela vai querer saber das suas obras, conhecer os seus livros. Então, estou tentando pegar por aí. Produção de conteúdo, mostrar a minha imagem, divulgar quem sou eu, Jéssica, para depois ir para a questão dos livros. E, enfim, eu nunca gostei muito de e-book, porque é muito mais... Eu não tenho como entrar na internet e falar assim, vem conhecer o meu e-book. Mas, na verdade, eu tenho. A verdade é essa. É de outra. Como que é? É como você fazendo, por exemplo, anúncio. Porque o que é o anúncio? É você
impulsionar a sua publicação. Então, você vai lá, por exemplo, se eu fizer uma publicação apresentando meu livro, impulsionar, eu vou estar praticamente numa feira literária, porque o impulsionamento digital ele vai levar a sua publicação para pessoas que têm interesse em livros. Então, a lógica é praticamente a mesma, né? Na feira, você está expondo o seu livro para pessoas que têm interesse em livros. No marketing digital, se você tem um perfil bem nichado, o nicho do meu perfil é literatura. Aí eu vou lá, faço publicação voltada para quem gosta de literatura, quem gosta de livro, gosta de filme, entendo qual que é a minha persona, entendo quem é o meu público, me dirijo a esse público, eu posso impulsionar uma publicação para alcançar essas pessoas. E é com base nisso que eu estou fazendo o lançamento digital, meu primeiro lançamento digital. Ele não vai ser só um impulsionamento de publicação. Eu vou criar todo um conteúdo gratuito, toda uma publicação ali de conteúdo mesmo, criar conteúdo no Instagram e no Twitter, contando a história do livro, apresentando os personagens e trazendo, de certa forma, uma amostra grátis da história. Isso vai fazer com que as pessoas conheçam a história de forma gratuita, pela internet, no celular. Eu vou impulsionar também, então vou alcançar mais pessoas que têm interesse nisso, eles vão acompanhar a história e vão se apegar. E aí, claro, conhecendo isso, vai chegar lá no final, vai ter o lançamento e as pessoas vão poder comprar. Então, ali eu estou fazendo basicamente uma lógica do que seria na vida real, só que transpondo para a internet. Eu falo que eu mais sinto falta desde que eu parei é esse contato com o leitor. Embora muitos entram em contato comigo através das redes sociais. Ainda tem muita gente entrando. Mas esse contato tete-a-tete faz falta. É o que me deixava mais orgulhoso. Pelo amor de Deus, compre os meus quadrinhos. Cara, nunca faça isso, cara. Nunca. Você não tem que pedir, pelo amor de Deus. Você não é um pedinte no evento, sabe? Ah, mas é porque tá difícil de vender. Cara, você tem que pegar o seu produto e apresentar. Cara, falar com paixão do seu trabalho, envolver o público. Primeiramente, você não tem que chegar com o intuito de vender. Porque é isso que, às vezes, eu acho que deixa o autor mais desconfortável. Porque ele acha que ele está ali forçando o cara a comprar. Não é isso. Ele está ali para apresentar o trabalho dele. Oi, eu sou o Eberton, esse aqui é meu quadrinho. Tu curte, cara, tipo folclore, terror. Ah, eu gosto sim. Ah, então eu não gosto não. Pô, então aqui do meu lado aqui tem um amigo aqui que já trabalha com outras coisas que, de repente, você vai gostar mais. Vai lá. Ou então eu gosto sim, cara. Então eu posso apresentar só para você conhecer e tal. Apresentou, cara. Deu seu cartão. Cara, tipo, se ele quiser comprar, se ele se envolveu com o seu papo ali, ele vai comprar. Se não, toma meu cartão, depois ele vai te achar nas redes sociais. Mas, por incrível que pareça, a partir de 2018, final de 17, início de 18, começou a retração na literatura, na cultura dos livros, Saraiva e outras, que foram sumindo, né? Foram diminuindo, foram regredindo. Então, essa retração muito forte nisso. E essa retração refletiu nas feiras, através da gente não conseguir comercializar. Então, até 2017, até novembro de 2017, que eu participei nas feiras, foram excelentes. Foram excelentes. Você tem ideia, eu falo que eu fechei, né? Como é que a gente fala? Esgotou. Eu esgotei, lógico, eu falo dos 4 livros, esgotei o livro 1, né? Mas quando eu esgoto o livro 1, você esgotou o resto, porque são pouquíssimas as pessoas que voltam para buscar, que tem o livro 1, voltam para buscar os outros. Geralmente a pessoa que está na feira, ela pega do 1 em diante. Então, quando você esgota o primeiro livro, você esgotou tudo, porque você vai vender muito pouco. E eu simplesmente esgotei em 4 feiras seguidas, consecutivas. E isso me deixou muito feliz. Eu fui à Feira de Santana, esgotei. Eu fui a Recife, esgotei. Fui a Belém do Pará, esgotei. Eu fui em Fortaleza, esgotei. Tudo no mesmo ano. Então, foi muito legal. Aí, quando entrou final de dezembro para janeiro de 2017 para 2018, começou a crise. Todas as feiras que eu participei, eu tive prejuízo sério por falta disso aí. Ou não tinha nenhuma divulgação, ou a feira foi colocada num período onde a própria população que não precisa do vale, não tinha recebido ainda, não foi bem calculado, porque o pessoal
vai pagar as contas. Sobrou, vai comprar livro. Só que, no final do mês, você já não tem mais nada. E o cara só ia receber até entre o 5º e o 10º dia. E a feira termina no 4º dia. Então, quer dizer, não tem como ele comprar. Né? Então, eu tive prejuízo. E nessa época, por causa disso, as feiras demoraram. A minha primeira feira foi em janeiro, terminou em janeiro. Começou em dezembro, terminou em janeiro. Foi lá em Cabo Frio. Depois, a outra feira que eu tive foi final de maio, onde eu fiquei todo esse período sem ter nada, sem ter nenhuma movimentação, por causa dessa restrição relacionada à cultura. E se você no nosso caso, é uma trilogia. Então, se eu dou o livro 1, a pessoa pode, quem sabe, não vai comprar o 2 ou vai comprar o 3. Então, você exercita a curiosidade. Não é o meu caso, que eu não me considero escritor. Eu escrevi a trilogia para atender uma necessidade do projeto. Pode ser que eu volte a escrever no futuro? Pode ser, dependendo de como desdobrar o projeto, mas a minha missão foi escrever o argumento, zelar por esse argumento da história. Mas, por exemplo, se eu quisesse ser escritor, se eu fosse querer viver... Se você tem um livro e você vai escrever... Porque o escritor não vai escrever um livro só, ele vai escrever vários livros. Então, se você tem um livro para poder divulgar o seu trabalho como escritor, o livro desse cara aqui é legal, pô. Quando você escrever um segundo ou um terceiro livro, você já vai ter mais chance de vender, de ganhar espaço. Você já vai criando uma rede de pessoas que vão admirar o seu trabalho. Então, esse mecanismo também de doar o livro de forma inteligente para os públicos certos, eu acho que é muito eficiente e é muito mais barato do que você comprar publicidade, porque a publicidade é impossível. Ela é impossível para quem está começando. Se você pega uma página de revista, custa R$10.000. Quer dizer, quem é que vai investir R$10.000 ali? Então, é melhor você investir R$10.000 na produção de gráfica e fazer o trabalho, entendeu? Sim, apesar que hoje, né? Hoje mudou muita coisa daquela nossa época, né? De 10, 15 anos atrás. Hoje você tem as ferramentas de publicação de e-book, você tem a Amazon. Hoje você tem várias outras alternativas que você não tinha, que a gente não tinha naquela época. Né? Então, acho que hoje o autor independente ele está mais livre para expressar e divulgar o seu trabalho, né? O meu e-book eu não estava vendendo absolutamente nada. Nada. Eu vendo, assim, um pingo, um ou outro, porque eu não tenho marketing digital direcionado à venda do meu livro. Então, ele não vai se vender sozinho. É a mesma coisa de eu deixar a caixa no meu quarto e não divulgar. Não vou vender. Então, os dois, eles são muito parecidos, né? Como eu tenho falado aqui, são muito parecidos e eles são praticamente gêmeos. Praticamente espelhados, é só uma outra realidade. E aí eu coloquei, acho que durante uma semana, e aí, por eu anunciar essa promoção, eu vendi um pouco mais. Eu tive menos retorno, obviamente, porque o livro ficou muito barato, mas eu vendi. Então, você tem que fazer uma contraposição aí. Você quer se divulgar ou você quer fazer dinheiro? Então, eu quero me divulgar, certo? E o livro digital, ele não tem custo. Então, durante um curto tempo, eu coloquei ele numa promoção para vender um pouco mais. O interessante da Amazon que é um site que tem um acesso mundial. E com isso, eu já atingi, através do e-book, eu já atingi brasileiros no Japão. Olha que legal. Eu atingi gente na Itália. No mundo todo eu consigo. Lógico, não é uma venda enorme, mas é uma venda interessante. E outra coisa que eu percebi é que na Amazon tem uma plataforma que chama KDP. E no KDP, você pode ser um assinante e você pode ler, né, os livros que tem lá, do que é liberado para você poder ler durante... e o autor vai receber por leitura, por página lida. E tem esse outro tipo de angústia que eu já passei várias vezes, né? Que é a angústia do investimento. Né? E realmente, você paga a impressão dos quadrinhos ou dos livros, você paga pelo stand, a viagem, a estadia, enfim. Olha, existem maneiras de você reduzir esses custos. Né?
que é você unir forças com outros, com amigos autores, né? O que eu tenho feito, né? O que eu estava começando a fazer antes da pandemia vir dessa rasteira na gente, é começar a rachar a despesa de tudo, tipo, um stand. Eu não vou pegar um stand só para mim, eu pegava um stand e dividia com mais 2 ou 3, dependendo do tamanho do stand, né? E aí aquele valor que ficava para mim era inferior do que se eu pegasse um espaço só para mim, né? Bem inferior às vezes, né? Para ir a um evento e voltar, a gente botava as coisas no carro e dividia o combustível, dividia os pedágios. Para ir dormir fora, a gente, tudo planejado com antecedência, sabe? A gente alugava, em vez de alugar um hotel, alugava um apartamento. Cara, às vezes a gente nem pensava nisso. A gente começou a pesquisar e vimos apartamentos assim, apartamentos que eram mobiliados, com tudo, com TV, com tudo, cafeteiro, panela, tudo que você possa imaginar. Com cama, com ar-condicionado. Cara, é infinitamente mais barato do que hotéis, sabe? Ou pousadas. Então, assim, tudo isso são estratégias que estão acopladas à venda direta, né? A gente vai chegar na venda lá do evento, mas que são os custos que você tem que se preocupar em diminuir para você conseguir vender, cobrir os custos e voltar. Mas eu vou te ser sincero, cara, em muitos desses eventos, eu voltei com prejuízo, né? Por assim dizer, né? Prejuízo financeiro do investimento para aqueles eventos. Mas voltei com, como é que eu vou dizer, um lucro de crescimento do meu público. Eu não sei como é que seria a palavra para isso, né? Mas Não, você adquiriu novos leitores, né? assim, é uma construção, porque assim, né? A gente não tem que pensar só naquela venda imediata ali. A gente tem que pensar num todo, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje no Catarse, né? O que eu estou conseguindo hoje pelo Catarse, é fruto do que eu, né? De coisas que eu plantei lá atrás nas vendas dos eventos. Eu estou colhendo agora, na verdade, né? Porque são as pessoas que já passaram a me seguir, me acompanham e já estão, né, me impulsionando agora aqui. E aí já estão me impulsionando para eu conseguir atingir outras pessoas, né? Que o Catarse já faz isso. Todo o trabalho artístico, ele tem uma certa... Ele é intangível se vai fazer sucesso ou se não vai fazer sucesso. Porque você tem centenas de bons cantores, centenas de bons escritores, centenas... E por que um ou outro faz? Com certeza muito pelo esforço, mas também pela sorte, pelo cruzamento aí de fatores da vida, do destino. Então, qual é o meu conselho? Como nós fazemos, como você faz também. Você é um artista top do Brasil, mas você não vive só dos seus livros, você tem o seu trabalho. Você encontrou uma forma de ganhar dinheiro na vida que ainda não é vendendo os livros. Pode ser que seja mais à frente, mas a gente tem que encontrar uma forma de ganhar dinheiro para não depender da arte, porque senão a gente fica frustrado e você acaba não conseguindo levar à frente a sua arte, porque você não vai ter dinheiro. Então, eu acho que o artista que escolhe viver só da arte, é um risco muito grande que ele está correndo, de se frustrar e de não conseguir avançar, porque ele vai ser um melhor artista a cada ano que passa. Se ele conseguir ser artista nos próximos 10 anos, ele vai publicar coisas muito melhores. Agora, não dá para ele querer viver só da arte, principalmente no Brasil. E não é só no Brasil, não, é no mundo todo. A gente sabe aí de histórias de grandes artistas aí que passaram a vida inteira passando fome até conseguir um sucesso que... Então, eu acho que você ser um artista trabalhador em alguma outra área que você possa se remunerar a sua família, é mais fácil. Até pela cobrança, né? Porque a família fala, pô, parceiro, agora tem que... né? Tem uma cobrança muito grande em cima do resultado. Verdade. Então, acho que quando você faz uma opção de viver só da arte, é uma opção difícil. Muito difícil. Porque o resultado está ligado ao sucesso, né, do capitalismo, da venda. Sim, é verdade. E são dois sucessos que são muito mal entendidos. Você pode ter um sucesso
gigante numa ação sua, artística, mas você talvez possa não ter o sucesso financeiro. Só que no mundo capitalista, esse sucesso é muito medido pelo resultado financeiro, porque você tem mais fama, tem mais dinheiro, mas às vezes você tem, como existem dezenas de artistas que são desconhecidos, mas tem obras que são maravilhosas, que um dia poderão ou não vir a público. A gente tem que seguir os nossos sonhos, né? Como eu falei, a gente muitas vezes tem muito medo, né? Eu, lá na minha adolescência, eu não tive medo. Eu falei, vou publicar, vou fazer a louca aqui, vou me envolver nisso. Mas foi uma coisa muito louca que eu fiz. Eu não sei se, tipo, eu fui muito impulsiva, fui muito do momento. Foi uma coisa assim, totalmente maluca. Então, claro, tem que pensar, tem que se envolver, tem que aprender, entender como funciona, mas ao mesmo tempo não pode ter medo. Não pode ter medo de começar. Às vezes as pessoas escrevem um livro e falam, esse livro eu posso escrever muito melhor que isso. Mas se é muito melhor, ele vai chegar quando? A gente sempre pode melhorar. E você tem que começar de algum lugar. Tipo, não vou escrever agora porque ano que vem eu vou estar muito melhor. Mas, e aí? Aí ano que vem você vai falar a mesma coisa, é um ciclo vicioso. Você tem que ter um ponto de partida. Começar é a coisa mais importante. Claro que quanto mais estrutura, quanto mais conhecimento, quanto mais tudo isso você tiver, melhor. Mas você tem que começar de algum ponto. Então, não espera ter tudo para começar. Eu recomendaria isso, porque isso deu certo para mim, de certa forma. Tive alguns arrependimentos, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo, pelo aprendizado que eu tive. Né? Se eu não tivesse publicado errado, eu não teria aprendido como é o certo. Sabe aquele negócio de erro que você aprende? É mais ou menos por aí. Então, eu não me arrependo de verdade, né? Eu reconheço que eu poderia ter feito melhor, mas eu sei que se eu não tivesse feito dessa maneira, tudo seria diferente. Eu poderia não estar aqui, por exemplo, eu poderia não ter nunca entrado no mercado literário. Primeiramente, eu queria agradecer a você essa possibilidade de eu estar voltando novamente, mostrando minha cara novamente para os leitores, inclusive leitores de Resende, né? Da qual vai estar destinado esse vídeo, né? Leitores de Resende, que eu não conheço pessoalmente, mas algumas pessoas de Resende já me conhecem, já até entraram em contato comigo, alguns leitores de lá, achei muito bacana isso. E falar para os leitores que pedir desculpa a eles pela demora que está acontecendo do lançamento dos outros livros, mas são coisas que eu não posso controlar, porque eu não quero simplesmente pegar uma capa qualquer e botar num livro de alta qualidade. A capa tem que ser condizente com o conteúdo. Né? Ela tem que dizer o que o livro é feito, para que ele venha mostrar, e tem que ser tão bom quanto ele. Então, eu estou batalhando para achar, pedir desculpa por isso, mas vamos encontrar. Eu espero o mais rápido possível fechar com um dos dois que eu estou olhando. Agradecer mais uma vez essa possibilidade de estar aqui me mostrando novamente, depois de quase 3 anos, né? 2 anos e meio parado. E é isso. É bola para frente. Fala para os novos escritores não desanimarem, batalharem, procurarem jeitos, que existem N formas de você publicar seu livro. Pode ser capítulo a capítulo no Wattpad, pode ser o livro inteiro, pode ser várias formas, mas não desistam do sonho. A primeira coisa para ser um escritor é necessário sonhar. Sem sonho, a gente não anda para lugar nenhum. A história em si é um sonho. E isso aí é o mais importante. Como você viu, o caminho da autopublicação não é fácil, mas tem suas recompensas. No meu canal do YouTube eu compartilho várias dicas sobre esse assunto e em breve disponibilizarei essas entrevistas na íntegra. Sendo assim, se você quiser se aventurar nessa jornada, me segue no canal Ronaldo Santana Autor e no meu Instagram de mesmo nome. É sempre um prazer conversar com outras pessoas que compartilham desse mesmo sonho. Obrigado pela sua atenção.